Se você puder, abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Essa é a nossa terceira mensagem. Se você não acompanhou as últimas duas, o encorajo a fazer isso. Nós vamos voltar para o capítulo 1 de Jonas, e eu queria ler os versículos de 1 a 3. Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Se você encontrou, diga amém. Se não encontrou, diga misericórdia. Está do lado de Obadias. Fácil de encontrar. Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Espírito de Deus, fala ao nosso coração por intermédio da Tua palavra. Nós desejamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós anelamos pelo conforto e pelo confronto que vem da Escritura. Nós estamos aqui como uma terra sedenta pela copiosa chuva que vem do Senhor, como foi lido nessa noite. E nós pedimos, ó Deus, por amor do Teu nome, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Sua lei, e que saiamos daqui maravilhados com a grandeza do Senhor e da Sua grande misericórdia. Em nome de Jesus, amém, amém. Desde que os nossos primeiros pais caíram, e eu me refiro a Adão e Eva, a tentativa subestimada de fuga, o homem tentando fugir de Deus, parece ser uma habilidade inata. Ninguém precisa ensinar isso a um pecador. Nós já nascemos quase que numa rota de fuga. Essa é uma habilidade que herdamos de Adão e Eva. E eu sei que, assim como Jonas, em algum momento da sua história, você já subestimadamente quis fugir de Deus. E por que falar sobre uma tentativa subestimada? É porque é impossível fugir dos olhos do Senhor. Então, seria um risco dizer que alguém pode tentar fugir de Deus, como se isso fosse uma possibilidade real e concreta. Nós estamos dizendo que é uma tentativa subestimada. Alguém no seu coração intenta subestimadamente fugir do Senhor, sabendo que no final ele terminará num grande fracasso. Isso porque no Salmo 139, texto que você conhece muito bem, Davi poeticamente disse assim: para onde? Para onde eu poderei fugir do Senhor? Para onde me ausentarei da sua face? Se eu subir ao mais alto monte, lá o Senhor me encontrará. Se eu descer ao mais profundo abismo, o Senhor ali também me achará. Se eu tomar as asas da alvorada e me dirigir até os confins dos mares, ainda lá Deus estará me guiando com a sua mão. O salmista ainda diz que, para Deus, até as nossas trevas são como a luz do meio-dia, que Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele tudo perscruta, Ele tudo sonda, Ele tudo conhece. Ele é aquele que tem olhos como chamas de fogo, e ninguém há que possa se ocultar das vistas desse Deus. Entretanto, nós ainda insistimos nisso. Pecamos e tentamos fazer os nossos próprios esconderijos. Criamos as nossas rotas de fuga, mas todas elas, certamente, em vão. O texto de Jonas é uma descrição clara do ímpeto do coração humano tentando subestimadamente se esquivar de Deus. Parece uma ironia, mas o início do texto diz assim, que Deus o conclama
e lhe dá uma ordem objetiva e clara o suficiente para que ele se dispusesse, se levantasse e fosse até a cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, e clamasse contra a cidade. E logo no versículo 3, você tem uma ironia textual, dizendo, e levantou-se Jonas, e dispôs-se Jonas, e você fica todo animado, e então logo na sequência diz assim, para fugir da presença do Senhor. Ao invés de ir para a região de Nínive, ele vai para Jope, o lugar mais próximo da sua cidade, e então pega o primeiro barco. Ele compra a primeira passagem. Eu sempre falo, eu imagino essa cena, ele chegando no porto e alguém gritando assim, navio para Tarsis saindo agora. Pouco importava se aquele era o destino pré-estabelecido no coração do profeta, ele queria fugir, e fugir para o mais longe possível da presença de Deus. Algumas informações aqui, elas podem ser vistas em paralelo com o texto do famoso filho pródigo. Você deve lembrar que aquele rapaz, em um dado momento, também ousou fugir da casa do pai. Você lembra disso? Há uma descrição no texto de Lucas capítulo 15, que não apenas ele fugiu, mas ele o fez para um país remoto, para uma terra distante. A intenção é a mesma, eu preciso ir o mais longe possível, sair de todos os referenciais, de toda possível condição de acesso do Pai à minha vida. E ele o faz, subestimando que poderia viver longe do Pai. E o término da sua história, obviamente, assim como a história de Jonas, é de ao mesmo tempo fracasso e ensino. Mas, quando eu olho para o livro de Jonas, dentre todas as lições que poderíamos aprender, e já o fizemos, algumas delas, nos últimos 2 sermões, eu queria nessa manhã pensar com você daquilo que nós podemos arrancar deste livro a partir da própria postura do profeta. Veja, nós já fizemos uma caminhada no primeiro sermão, falando sobre como Deus pode ser percebido no livro. Quais são os traços do caráter de Deus, as marcas do seu ser, os seus atributos que ficam claro e evidentes no livro de Jonas. Depois nós gastamos um tempo no capítulo 3 especificamente, falando sobre o mensageiro, o homem, a mensagem e a missão. E hoje eu queria olhar para algumas atitudes de Jonas e tentar valorar elas, olhando para a nossa própria realidade, dizendo assim, eu acho que o que Jonas fez, nós fazemos algo parecido, ou nós precisamos fazer algo diferente, sem que isso soe moralisticamente. A ideia não é, faça como Jonas fez, ou não faça como Jonas fez. Mas, obviamente, que existem lições, e existem princípios, que podem ser extraídos do texto, à luz de uma perspectiva redentiva, da graça de Deus, que nós podemos, em alguma medida, aprender com isso. A primeira delas, eu vou usar uma frase do Timothy Keller, ele escreveu um livro interessante chamado O Profeta Pródigo. Ele tem o livro O Deus Pródigo e na sequência ele tem O Profeta Pródigo. E então ele diz, logo no início do seu livro, que todo ato de desobediência tem uma tempestade vinculada a si. O objetivo de Keller é dizer que a nossa desobediência, assim como a desobediência de Jonas, tem consequências inevitáveis. É preciso que se entenda, logo no capítulo 1, que o pecado, irmãos, é uma grande tragédia. E que desobedecer a Deus nos levará a situações vexatórias. Desobedecer a Deus atrairá sobre nós tempestades. Agora, nós precisamos abrir um parênteses aqui. E o Tim Keller vai dizer, é preciso que se diga que não estamos aqui fazendo um cálculo teológico de que se você faz todas as coisas corretas, nenhuma tempestade lhe acomete, e que se você comete algum pecado específico, alguma tragédia e alguma tempestade muito correlacionada ao seu pecado haverá de lhe acometer. O que ele está dizendo é que nós não podemos equacionar essa ideia de que toda tempestade, toda desobediência tem uma tempestade vinculada a si, com aquela tese que aparece lá no livro de Jó, que é suscitada ora por sua esposa, ora pelos seus amigos. E a tese é basicamente o seguinte, olha, você quer viver bem, então faça tudo certinho. Obedeça a Deus, seja fiel,
ande na linha e tudo lhe irá bem. Não é isso que a gente ouve? E de repente você tem Deus dando um descritivo de Jó, o patriarca, e ele diz assim: está vendo esse camarada? Íntegro, reto, me teme, se desvia do mal, e de repente uma avalanche de problemas começam a cair sobre ele e sobre a sua família. De repente aquele homem saudável se vê doente, com chagas, os seus filhos morrem no desastre, as suas propriedades são devastadas e ele se torna agora um homem paupérrimo. Ora, mas ele continuava sendo um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, e a conta agora não fecha, porque ele é obediente, mas a sua vida passa a desmoronar. Então, a ideia não é que você suponha que um servo de Deus fiel, ele vai usufruir tão somente das benesses dessa vida, enquanto que aquele que desobedece, tão somente pelos seus pecados pontuais, haverá de colher consequências pontuais dos seus pecados. O que eu quero dizer com isso é que nem sempre, e esse é um adendo, nem sempre os nossos pecados específicos vão trazer sobre nós consequências específicas. Esse é um ponto. Sabe quando eu tive essa semana lá no laboratório de Josean, e aí passamos por uma máquina que tinha radiação. Aí ele falou: aqui nós temos que abrir e fechar rapidamente. Sabe quando você se expõe ao efeito da radiação? Automaticamente nada acontece. Não existe algo instantâneo acontecendo que você olha e diz assim: que coisa trágica. Mas aí, se você continua expondo-se aos efeitos da radiação e às doses da radiação, com o passar do tempo você vai olhando e você vai percebendo para dentro de si que as coisas estão morrendo. É um desastre a longo prazo, mas veja, tem um efeito, tem uma consequência, tem uma tempestade vinculada a isso. Quando a gente volta aos olhos, por exemplo, lá para Gênesis 3, quando os nossos pais pecaram, é óbvio que uma tempestade se vinculou àquela desobediência, mas ela não foi imediata. Quando Adão e Eva pecaram, eles não caíram mortos imediatamente, mas espiritualmente eles morreram. Deus havia dado uma ordem e sancionado uma lei dizendo o seguinte: vocês podem comer de todo o fruto do jardim, com exceção do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês o fizerem, certamente vocês morrerão. De repente, Eva olha para o fruto, o vê como agradável, palatável, come, dá ao seu esposo, e depois que eles comem do fruto, experimentam da desobediência, eles permanecem inteiros, pelo menos do ponto de vista físico. Ninguém morre naquele exato momento, mas uma consequência ao pecado foi dada, não apenas para eles, mas para todos nós. Vocês devem lembrar que naquela relação federativa, quando eles, como os nossos representantes, pecaram e desobedeceram e caíram, todos nós caímos juntamente com eles. Mas aquilo não foi uma consequência imediata. E é preciso que se diga isso. Nem todos os nossos atos pecaminosos específicos vão trazer sobre nós consequências imediatas que estão ligadas ou correlacionadas àquele pecado. Diferente do que postula o movimento neopentecostal, que se você está doente, se as coisas não estão bem na sua vida, é porque tem algum pecado alojado ali, sabe, aquela tese da teologia de Acã. Tem alguma coisa, meu irmão, na sua capa escondida, tem alguma coisa na tua vida que está obstruindo a tua prosperidade. Não é sobre isso, não é sobre isso. A tese que nós estamos levantando aqui não é de que todo pecado específico tem necessariamente uma consequência específica, mas que todo pecado, sim, independente se a consequência é imediata ou a posteriori, todo pecado tem consequências, ainda que não sejam imediatas, mas todo pecado tem as suas consequências. E o livro de Jonas nos mostra que as consequências do seu pecado foram imediatas, porque logo na sequência do texto vai dizer que Deus arremessou contra ele e contra o barco onde ele estava uma terrível tempestade. Então algo acontece quase que instantaneamente, como sim, alguns dos nossos pecados podem trazer consequências imediatas, mas isso não é regra. Isso não é regra. Na verdade, a maioria dos nossos pecados, Keller diz,
é um ato suicida que a vontade comete sobre si, como tomar uma droga. No começo pode parecer maravilhoso, e você se vê aparentemente bem, e depois você toma de novo, e depois fica mais difícil não tomar novamente, e daqui a pouco você vai morrendo, e se aprisionando, até que então você não consegue mais se ver livre daquilo, e você está completamente dopado, e você tem uma overdose espiritual por conta do pecado. Mas entenda, o ponto central que a gente precisa entender é que no primeiro capítulo, Jonas é descrito como um homem que desobedece a Deus, e aquilo inevitavelmente traz consequências para ele e para outros. O seu pecado e o meu pecado também têm consequências, ainda que essas consequências nem sempre sejam imediatas ou causa-consequência dos nossos pecados específicos. Mas você deve lembrar de um segundo ponto, pensando ainda nessa ideia do pecado e da tempestade, desobediência da tempestade que está vinculada entre si. É que, independente dos nossos pecados pontuais, nós vivemos num mundo marcado pelo pecado. E algumas tantas vezes, as tempestades que se armam contra nós não são necessariamente causas do nosso pecado específico, mas uma razão de nós vivermos no mundo quebrado. E veja, quando a gente vai falar sobre o problema do mal, aquela questão da Teodiceia, a turma de Eclesiastes, a gente conversou um pouquinho sobre isso, a gente fica pensando, mas por que pessoas boas sofrem diante dos males da vida? Por que pessoas boas são expostas a coisas ruins? Como se a gente tivesse que correlacionar uma questão de causa e efeito, da pessoa boa ter que gozar de experiências boas na vida. E nos esquecemos que as pessoas boas também vivem no mundo mal. Que as pessoas supostamente boas, retas, justas e fiéis, também pisam no mesmo chão dessa existência quebrada. Essas mesmas pessoas que nós julgamos e reputamos por boas, também estão expostas às radiações desse sol daqui de baixo, que nos castiga e castiga. A verdade, meus irmãos, é que mesmo que os nossos pecados específicos não nos tragam consequências danosas diretamente, como a relação causa e efeito, o fato de vivermos neste mundo em pecado, um mundo quebrado, um mundo sequelado pelo pecado, vai nos expor a terríveis tempestades. Mas a pior de todas elas, e isso precisa ser dito, é que para nós, os filhos de Deus, as nossas tempestades, por mais terríveis que pareçam ser, elas sempre nos empurram para mais perto do Senhor. Isso é um ponto maravilhoso. Veja, Jonas está envolvido pela tempestade, a tempestade foi causada pela sua própria desobediência, mas o resultado final daquilo é que a graça de Deus o impele pela tempestade, para que Jonas pudesse voltar ao prumo. E Deus vai fazer isso muitas vezes em nossa vida. Ele vai usar as tempestades, muitas vezes fruto da nossa desobediência e do nosso pecado, para ajustar a rota do nosso coração. E louvado seja Deus porque Ele faz isso. Terrível coisa seria Deus nos entregar a nossa própria sorte, quando insistimos deliberadamente em desobedecer e quebrar a sua lei. Bendito Deus que nos cerca, e que muitas vezes vai nos sitiando, nos cercando com as dores, com as tribulações e com as tempestades da vida, de modo a trazer-nos para mais perto dele. Me parece que é isso que acontece com Jonas, mas veja, isso é privilégio dos filhos de Deus. A tempestade, muitas vezes, fruto da nossa desobediência, é o que Deus usa para nos livrar de maiores pecados. Às vezes Deus vai interceptando a nossa vida com um sofrimento aqui, um sofrimento ali, uma dor acolá, para nos livrar de dores ainda maiores. E nós precisamos descansar o coração sabendo disso. Deus é tão maravilhoso em sua graça, que Ele usa até mesmo os nossos fracassos. Os fracassos que nós vamos ajuntando ao longo da caminhada, nas mãos de Deus, podem ser uma matéria-prima para Ele forjar em nós o caráter de Cristo e nos livrar de danos maiores. Então Deus vai nos colocar às vezes em situações tempestuosas, por conta dos nossos pecados, para tratar o nosso coração e para nos livrar de sofrimentos maiores ainda. Mas sabe o que é terrível? É lembrar que alguns não têm essa esperança.
E o pecado, um dia, vai encontrá-los diante de um tribunal, o tribunal de Deus. E naquele dia, ouça-me, haverá uma grande tempestade da justiça e da ira de Deus. E aquela tempestade não ficará contida, reclusa. O Senhor derramará toda a sua tempestade de justiça e ira sobre aqueles que a vida inteira insistiram em viver longe dele, fugindo da sua maravilhosa graça e do seu amor, ainda que não pudessem fazer, obviamente, quando a gente vai para uma teologia maior. Mas entenda, o seu pecado, meu irmão, o meu pecado, se não esbarrado com Cristo, se não convergido para a cruz de Cristo, um dia vai nos levar a uma terrível tragédia. E naquele dia, ouça-me, não haverá um grande peixe da graça e da misericórdia para lhe engolir e lhe livrar da morte. Naquele dia, a tempestade da justiça e da ira de Deus haverá de tragar a sua vida. E não haverá quem o livre. Mas entenda, o livro de Jonas nos ensina que desobedecer a Deus traz sérias consequências. Uma vez eu ouvi um presbítero pregando, eu ainda estava na minha região, não lembro se como membro, como seminarista, e aquilo ali ficou no meu coração. E ele falava algo mais ou menos o seguinte: entendam que obedecer a Deus tem um custo. E você deve saber disso. Obedecer a Deus não é algo que nós fazemos por osmose. Há um esforço espiritual, há um esforço santo, há uma necessidade de diligência, de perseverança, há uma necessidade de poder do Espírito Santo, de confiança e dependência da graça, e nós vamos ali contra fluxo, contra-intuitivamente, lutando com a nossa carne, lutando com os impulsos do nosso coração, lutando contra o mundo, lutando contra Satanás, para então obedecermos a Deus. E há um custo para isso. Mas ele dizia o seguinte: desobedecer a Deus tem um preço maior ainda. Se obedecer a Deus tem um custo, e nos custa muito, nos custa aqueles caprichos do nosso coração, de fazer a coisa do nosso jeito, nos custa alimentar os nossos prazeres como nós achamos melhor, nos custa algumas amizades, nos custa algumas oportunidades. Mas escute, desobedecer a Deus tem um preço muito maior. Se obedecer tem um custo, desobedecer, maior custo tem. Então, que o Senhor ajude, para que no nosso coração entendamos que o caminho da desobediência sempre será um caminho trágico. A história de Jonas, se você olhar até do ponto de vista geográfico, é uma história de declínio. Ele sai de um lugar, declina para outro lugar, e depois ele vai para o porão do navio, e ele termina no ventre de um peixe no fundo do oceano. Há uma rota que se declina na desobediência. Isso parece ser um padrão, gente. Todas as vezes que nós insistimos em desobedecer a Deus e viver a vida do nosso modo, escolhendo os nossos próprios caminhos, nós iremos declinar na vida. Declinar, pelo menos do ponto de vista espiritual. Ainda que alguns, na sua desobediência, se vejam prósperos. Lembra lá da fala de Asaf, dos ímpios, que parecem prosperar à medida que desobedecem a Deus. E aí ele lê, e a gente pode ler no final da história, diz assim: mas Deus os tem colocado em lugares escorregadios. Haverá de chegar um momento em que eles vão cair, e não haverá quem os levante, quem os socorra, de modo que Deus os despertará como quem desperta de um sono, e eles então afundarão, para nunca mais serem resgatados. Então, o ponto talvez inicial é o cuidado que nós precisamos ter com a desobediência deliberada. Cuidado. Desobedecer a Deus, os preceitos de Deus e a palavra de Deus sempre nos custará muito caro. Eu gosto de contar sempre 2 exemplos que estão vinculados aos jovens agora. E lá na nossa igreja, na minha igreja mãe, haviam 2 irmãs muito fiéis ao Senhor assim. E fui aluno de escola dominical delas, muito zelosas, muito piedosas ao Senhor. E agora elas foram
passando dos 20, depois dos 30, depois dos 35, e as duas não casaram, até aquele momento. E agora nós precisamos casar, né? De relacionamento. Uma delas, precipitando-se no desejo de manter um relacionamento, isso é o mais legítimo possível, se relaciona com um rapaz, àquela altura, não cristão. E a outra continua ainda lá esperando em Deus, pelo varão descendo do céu, aquela coisa maravilhosa. E de fato Deus manda. Não é tão maravilhoso assim. É um amigo meu, fala assim: rapaz, Deus abençoou a vida dessa serva, mas de outra maneira, não foi com esse varão todo aqui, não, mas enfim. E aí nós temos duas irmãs, uma que resolveu manter puro o coração e obedecer a Deus e os princípios de Deus, e uma outra que ousou precipitadamente chamar um Agar para perto para dar um jeito mais fácil ao seu problema. Essa primeira, na verdade, a que tomou uma rota mais curta, ela passou por maus bocados. Muitas decepções com o marido, situações das mais variadas. De repente o filho começa a crescer, e o filho começa a se envolver com drogas, e ela permanece firme. Aí você diz assim: e agora? Agora, graças a Deus, o marido é crente. Mas a que preço? A que preço? Sabe, às vezes a gente fica fazendo considerações e concessões na nossa vida, e a gente não entende que isso vai nos trazer custos. Aí você diz assim: mas pastor, olha, eu tenho na minha família, eu tenho na minha história casos que isso aconteceu e deu certo. Mas pergunta lá para essa pessoa: a que custo? A que custo? A outra não recebeu o melhor dos varões, não é o mais bonito, mas é um homem crente, de Deus, que ama o Senhor e que divide a caminhada com ela. Deus não a abençoou porque simplesmente ela obedeceu. Veja, não é sobre essa conta, mas é alguém que entende, como diz a palavra, que em obedecer há grande recompensa. Desobedecer ao Senhor vai sempre trazer consigo tempestades, se não imediatas, certamente em algum momento. Mas como eu falei, a tempestade de Jonas, trazida pelo Senhor sobre Jonas, encapsulou ele dentro da barriga de um peixe, e agora pela primeira vez no livro, aquele homem ora. Se você olhar, veja comigo o início do capítulo 2, eu não vou expor nenhum dos textos, mas veja no capítulo 2 o início. Então, Jonas, do ventre do peixe, fez o quê? Orou ao Senhor. Agora Jonas tem todo o seu plano e as suas expectativas frustradas. O seu esboço de vida, a sua orquestração de planos foi despedaçada. Como um casco de um navio é despedaçado pelas ondas do mar, agora estava o profeta com o coração em frangalhos, despedaçado, desnudo diante de Deus, no ventre de um peixe, encapsulado pela justiça e pela graça divina. E o que é que ele faz? Ele ora. Mas veja a ironia. No capítulo 1, tem um dado momento em que, quando a tempestade avassaladoramente intenta contra a embarcação, os tripulantes ali, os marinheiros, começam cada um a invocar o seu Deus. E eles oram, eles clamam, eles suplicam a Deus. E o que é que Jonas faz? Prefiro morrer a ter que obedecer. Joguem-me no mar, eu sei, a culpa é minha. Eu sou judeu, servo de Deus, dos céus, da terra, dos mares. O meu Deus não é um Deus tribal, não é um Deus territorial. Eu sei que Ele me acharia aqui, eu sabia disso, mas ainda assim eu tentei. Joguem-me no mar. Mas Jonas não ora. O capítulo 1 deveria terminar da seguinte forma: os marinheiros então lançando as cargas no mar, clamando ao seu Deus, nada acontecendo. De repente Jonas, o profeta, se levantar na proa daquele barco, erguer a sua voz ao Senhor: ó Senhor, Deus dos céus, da terra e dos mares, sou eu este pecador, sou eu a quem tu procuras, eis-me aqui, me arrependo, Senhor. E então Deus manifestar graça sobre os marinheiros, mas isso não acontece.
Jonas, até o momento em que ele é abocanhado pelo peixe, ele não ora, ele não clama, ele não suplica, até que ele se vê envolto, como ele descreve no capítulo 2, por algas sobre a sua cabeça, enroladas no seu corpo. Chega o ponto que eu queria chamar a sua atenção, e eu não vou expor a oração de Jonas, seria um sermão também, mas veja como Deus, graciosamente, pelo caminho da sua providência, usando agora a linguagem de John Piper, a sua providência muitas vezes carrancuda e agridoce, doce e amarga ao mesmo tempo, como Ele nos leva ao centro da sua vontade por meio das tempestades, das dores, das angústias e das tribulações. Deus está corrigindo o GPS do coração de Jonas. Deus está corrigindo a rota ministerial daquele homem através do peixe. Lamentável é dizer que o que coloca Jonas de joelhos não são as afeições espirituais, mas as aflições circunstanciais. Veja, Jonas no primeiro momento não está encantado, afeiçoado por Deus, e diante disso ele é levado a orar e buscar ao Senhor. Ele é estimulado à oração por meio das aflições, das tempestades e dos cercos circunstanciais. Mas aí nós somos um pouco de Jonas, né? Porque quando tudo vai bem na nossa vida, vamos ser francos, aquele lugarzinho da oração, ele fica meio que deserto. O nosso jardim da oração passa a ficar um tanto quanto inabitável, até que Deus faz com que as tempestades comecem a se armar contra nós, e as dores começam a apertar o nosso peito, e a nossa alma começa a sangrar por dentro, e as coisas definitivamente começam a escapar ao nosso controle, e os prejuízos começam a cair sobre a nossa cabeça, e as contas não fecham, e de repente a gente lembra, há um lugar aos pés do Senhor, de onde eu nunca preciso e nem devo sair, e então a gente corre para lá, motivado pelas aflições circunstanciais, e então Deus passa a reordenar as nossas motivações ali. É lamentável, meus irmãos, que nós que temos o Senhor e que sabemos quem Ele é, precisemos de uma razão tão frívola, que são as circunstâncias, para nos lançarmos aos seus pés e dedicarmos a Ele a nossa devoção, a nossa oração e o nosso louvor. Mas, via em regra, é exatamente quando estamos expostos aos tufões, na escola da provação e da tribulação, que a nossa fé é burilada, usando a linguagem do salmista, quando ele fala que Deus nos acrisolou, como quem acrisola o ouro e a prata, lançando-nos em sua fornalha, fazendo com que as suas vargas e as ondas viessem sobre nós, Deus nos provando, nos quebrando, nos frustrando, para que então pudéssemos voltar à rota dele, ao lugar dele, aos pés dele. Eu não sei se isso já aconteceu com você ou se acontece, mas já aconteceu comigo. Permita-me 5 minutos para eu contar uma experiência. Eu estava no ministério pastoral e estava tudo muito bem. Eu era um jovem pastor, de idade e de tempo ministerial também. Hoje eu ainda continuo jovem, apesar da careca, mas não era tão jovem quanto hoje, e nem careca também. E àquela altura, a igreja estava de vento em popa, um crescimento para a nossa realidade, considerado vertiginoso, algo que saía dos escopos naturais, normais, Deus mandando gente nova, e uma igreja pujante, e as coisas acontecendo, e que coisa maravilhosa. Esse pastor agora que chegou no nosso presbitério, entrega resultado, relatórios, olha, final do ano, tudo bonitinho, quantidade de recebimento, ninguém indo embora da igreja, tudo lá, e você vai fazendo checklist. Até o dia que, meados de 2018, eu fui, de fato, envolvido por uma tempestade que eu não tenho dúvidas que foi lançada pelo Senhor e pelas mãos do Senhor contra a minha vida e contra o meu ministério. Àquela altura, eu comecei a perder o prazer de fazer aquilo que eu mais fazia. E não era tão somente por uma questão de ordem emocional, de um ponto espiritual. Um ano depois de tantas crises, eu procurei um conselheiro bíblico
e fui a Recife, era um ex-professor de seminário, e eu lembro que eu falei para ele assim: Pastor Doug, eu estou muito mal, e eu não tenho mais o prazer de fazer o que eu fazia, pregar, estudar, visitar, ser pastor, já não tem mais graça. E aí eu lembro que ele me fez a pergunta: mas por quê? Eu falei: eu estou frustrado, eu tento correr numa direção, e quando eu olho para trás eu me vejo sozinho, e eu corro de novo e eu me vejo sozinho, e as pessoas não atendem à expectativa, e a igreja não atende à expectativa, eu estou frustrado. Aí ele faz uma outra pergunta: mas por que você está frustrado? Aí eu insisto em uma resposta muito simplória, dizendo assim: porque as coisas não estão saindo do meu jeito, como eu planejei. Aí ele diz assim: mas por que as coisas têm que sair do jeito que você planejou? Aí eu parei e falei assim: não, as coisas não têm que sair do jeito que eu planejei. Ele repete a pergunta: mas por que as coisas têm que sair do jeito que você planejou? E foi ali que ele encontrou meu coração. E eu lembro que naquela hora eu falei assim: é porque eu sou um orgulhoso. E eu acho que eu sou um rei, e que as coisas devem funcionar do meu jeito, na minha hora e no meu tempo. E quando as coisas não saem do meu jeito, como eu planejei, como eu quis, isso me frustra. Ele abriu o texto de Oséias 2 na minha frente, leu o texto e mostrou como Deus fala ao profeta, se encarregando de tirar os ídolos do seu povo. Deus diz assim: eu vou cercá-los com muros de espinhos, eu vou levá-los ao deserto, e então lhes falarei com amor ao coração. Eu tirarei o nome dos Baalins da boca de vocês. Vocês correrão para os seus amantes, mas vocês não os encontrarão. Vocês tentarão de alguma maneira buscar pão neles, mas vocês não encontrarão pão. Eu vou tirar toda falsa alegria, todo falso prazer, toda falsa segurança, toda falsa esperança do seu coração. E foi uma tragédia. Mas a tragédia não termina aí, não. A parte final da tragédia agora, para mim, o Jonas aqui, foi a seguinte: à medida que eu estou descendo ladeira abaixo, quebrado, meu amigo, quebrado, humilhado pelo Senhor, sabe o que estava acontecendo com a igreja? A igreja estava subindo ladeira acima, e era desesperador para esse orgulhoso aqui, porque à medida em que eu me via descendo a ladeira, a igreja continuava subindo a ladeira, e agora a conta não fechava, porque veja, como é que a igreja continua avançando, a coisa continua acontecendo, e eu não estou lá, eu não estou fazendo, não passou pelas minhas mãos. Como, Senhor? Como, Senhor? E à medida que a igreja subia, Deus me humilhava e me fazia descer ainda mais, descer ainda mais, descer ainda mais, ajustando as rotas do meu coração e me levando a um lugar de dependência e de humilhação na presença dEle, reconhecendo que nunca foi por mim, nunca foi pela minha engenhosidade, nunca foi pela minha virtuosidade, pelo carisma humano, nunca foi pelas minhas estratégias, nunca foi pelo meu muito trabalho, sempre foi graça, sempre foi graça. E à medida em que eu desfalecia e a igreja continuava em rompantes de crescimento, Deus dizia para o meu coração: sempre foi graça. E aí Ele me leva para o ventre do peixe, trata o meu coração, me ensina sobre a soberania e a graça dEle, e me coloca no lugar de onde eu nunca deveria ter saído, aos seus pés, reconhecendo que não é Andreu, nem nunca foi, nem nunca será, mas percebe como Deus muitas vezes nos quebra, nos humilha, nos frustra, para nos trazer de volta para si, nem que seja no ventre de um peixe, nem que Ele tenha que chamar um Uber marítimo para fazer isso, dizendo ali: olha, está ali o meu servo, queixudo, achando que as coisas são do jeito dele, ou vai lá, engole, deixa ele pelo menos uns 3 dias aí, sozinho, solitário, mofando e pensando na vida. Aí de repente a gente pensa, e na oração de Jonas a gente vai descobrindo isso. Aí Jonas diz assim: Senhor, eu mereço estar aqui, Senhor, eu reconheço a Tua misericórdia, e eu reconheço que a salvação pertence ao Senhor. Ainda que logo na sequência do capítulo 4, ele demonstre uma crise parecida à do capítulo 1.
revelando a idiosincrasia humana, né? Nós somos isso. Ora estamos muito fiéis e firmes, dizendo assim: meu irmão, Deus é soberano, está no controle de todas as coisas. No dia seguinte, a gente, que aqueles que têm cabelo, sai puxando os cabelos, dizendo assim: como que as coisas estão fugindo do controle, o que é que vai acontecer? Somos nós. Ora estamos muito confiantes e ousados, dizendo assim: Deus reina. Ora estamos em choro e despedaçados, desconfiados do caráter de Deus. Mas enfim, queria que você entendesse que Deus, escute isso, Deus fará o que for preciso, pelos meios necessários, para trazer o seu coração à rota correta, ainda que isso implique em deixá-lo pelo menos 3 dias no albergue no fundo do mar. Deus fará com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam, e isso inclui dores, tribulações, sofrimentos. Charles Spurgeon vai dizer que, para um cristão, as tribulações são bênçãos disfarçadas de adversidade e de maldição. A gente olha e não vê beleza naquilo, mas a gente percebe que nas mãos do Senhor, até as nossas mais dolorosas frustrações cooperam para o nosso sumo bem, que é o de sermos conforme a imagem daquele que nos criou. Deus não desperdiça os nossos fracassos. Deus não desperdiça o nosso insucesso. Deus faz com que tudo isso contribua para o nosso bem supremo, que é de vivermos em sua presença, para a sua glória e em louvor ao seu nome. Mas eu quero encerrar pulando para o capítulo 4. No capítulo 3, Jonas parece obedecer a Deus, ainda que as suas motivações e intenções sejam um tanto quanto duvidosas. Ele prega. O sermão é curto, conciso e um tanto quanto azedo. Diz que Deus, por sua maravilhosa graça, faz uso desse instrumento chamado Jonas e de uma pregação que o próprio Deus coloca na sua boca, e diz que os ninivitas são compungidos pelo arrependimento. Eles são atraídos ao Senhor, há um derramar da graça e da misericórdia, e diz que um grande avivamento acontece, e eles passam a vestir-se de saco, e apregoam um jejum, e oferecem ao verdadeiro Deus culto. Que coisa fantástica! Mas aí você inicia o capítulo 4, e você percebe que Jonas não está tão resolvido assim, e é preciso uma segunda intervenção de Deus, para tratar o problema, que está para além das questões de ordem teológica. Veja, capítulo 4. Com isso o quê? Com isso o quê? Viu Deus, versículo 10. Viu Deus o que fizeram, 10, capítulo 3. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Lembra que Deus falou que caso eles não se arrependessem, a cidade seria subvertida, 40 dias. 40 dias vocês têm. Caso não se voltem para mim, a cidade será subvertida. Agora o povo se arrepende, Deus suspende o seu juízo, e viu Deus o que eles fizeram, convertendo-se do seu mau caminho. Com isso, diante desta realidade gloriosa, do sucesso da pregação, diz que Jonas ficou extremamente desgostoso e irado. Qual técnico de futebol que depois de uma partida célebre, onde o time meteu 5 lá no time adversário, chega depois lá no vestiário e diz assim: foi uma tragédia, vocês deveriam ter perdido essa partida? Qual empresário, depois de empreender todos os esforços, no final do mês, ficaria terrivelmente angustiado e abatido, porque o faturamento da empresa ficou no azul? Qual o pregador que deveria ficar desanimado e desgostoso, porque depois de tendo pregado um sermão meia boca, Deus usou de graça e as pessoas foram transformadas? Isso é uma grande inconsistência. O que está acontecendo com esse profeta chamado Jonas? Ele ficou extremamente irado. E aí ele ora de novo. Agora é o profeta que está orando o tempo todo, né? Nada melhor que um peixe para nos ensinar coisas que nos esquecemos. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando na minha terra?
Por isso me adiantei, eu quis fugir para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor é Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Que coisa irônica. Veja, eu já conversei com alguns céticos, alguns que se intitulam ateus e coisas dessa natureza. Geralmente essas pessoas têm problema com a ira de Deus, com Deus que julga, com Deus que pune o mal e o pecado, e eles então se ofendem com isso, mas nunca vi na história nenhum ateu dizendo assim: eu estou ofendido porque o Deus de vocês ama, eu estou ofendido porque o Deus que vocês pregam é benevolente e misericordioso. Geralmente não é assim que funciona, mas este que é profeta do Senhor diz assim: Deus, sabe qual era a razão mesmo pela qual eu não quis pregar? É porque eu sabia que Tu és clemente, misericordioso, que se arrepende do mal, e que haveria uma chance daquele povo converter-se, e o Senhor então derramar uma graça abundante sobre eles. E por isso eu não fui, ponto. Peço ao Senhor, me mata, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver para ver isso. Você consegue entender o que é que está acontecendo aqui? No primeiro capítulo ele diz assim: Senhor, eu prefiro morrer a ter que obedecer. No capítulo 4 ele diz: Senhor, eu prefiro morrer a ter que ver, a ter que presenciar essa comoção espiritual trazida sobre Nínive. Me mata, Senhor. Eu não quero ver um Deus misericordioso usando misericórdia para quem eu não autorizei. Eu não quero ver um Deus gracioso despejando graça na conta de outros que não são bons como eu sou bom. Vou chegar num ponto focal aqui. E então Deus, com a paciência que só Ele tem, vocês falam da paciência de Jó, vocês não conhecem a paciência de Deus. E Deus diz assim: ô Jonas, você está certo mesmo? É razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade, menino amuado, já ouviu essa palavra, né? Amuado, bochechudo, saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesa, fez ali uma enramada, repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E aí vem o grande finale, que é quando Deus resolve agora tratar o coração daquele homem de uma forma majestosa. Mas para aí, a maioria dos comentaristas vão dizer que a crise de Jonas se dava a um tipo de patriotismo, nacionalismo, coisa dessa natureza. Por mais que isso pareça ter algum fundamento em algum sentido, me parece não ser a causa primária do seu aborrecimento. O que está por trás aqui nas sendas do coração desse homem, me parece ser um problema ainda mais profundo. Aquele mesmo problema, e agora eu quero fazer uma correlação, você vai entender muito bem o que está acontecendo no coração de Jonas. Volta à parábola do filho pródigo. Teve aquele camarada que muito indisciplinadamente sai da casa do pai e, sem nenhum tipo de pudor, gasta tudo quanto possuía e vai sorvendo todos os seus bens, que não foi por ele adquirido, mas foi herdado, vai sorvendo cada um daqueles bens ali, na vida noturna, com as mulheres e tudo mais. Aí ele volta para casa, usando uma palavra agora mais nordestinês, acabrunhado, e ele vai com um discurso pronto, disse: voltarei, chegarei na casa do meu pai, direi: pai, pequei contra os céus, pequei perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E de repente, antes que uma palavra só saísse dos seus lábios, o pai vem correndo ao seu encontro, o abraça e o beija constantemente, coloca sandálias nos seus pés, o veste com a roupa nova, um anel no seu dedo e manda que uma festa fosse dada. Aí chega o segundo filho, ouve de longe o barulho da festa. O que está acontecendo em casa? O servo vem e diz assim: olha, o teu irmão, aquele que estava morto, está vivo. O teu pai está celebrando, matou até um cabrito cevado para ele. Aquele homem fica profundamente indignado, desgostoso, irado, e as palavras poderiam ser semelhantes às palavras de Jonas. Como pode o pai usar de misericórdia para quem não merece? Como pode o pai ser gracioso para com aquele que merecia terrível punição? Como pode o pai voltar a tratar com clemência, usando a palavra do texto, com clemência, aquele que merecia a maior crueldade? Como pode? Com base nisso, para mim o maior problema de Jonas
não era um problema de nacionalismo, patriotismo, era um problema de autojustiça. O mesmo problema que estava no coração do segundo filho, era o problema que estava no coração de Jonas, a autojustiça. Eu mereço misericórdia, eu mereço graça, eles não. Do Senhor é a salvação, capítulo 2, desde que seja para o povo judeu. Do Senhor é a salvação, desde que seja sobre mim. Deus é misericordioso e assaz benigno, desde que o objeto dessa misericórdia seja eu e esse povo que é bom, povo da aliança. A crise de Jonas era uma crise com Deus que é democrático no uso da sua graça e que não obedece a ninguém no exercício da sua soberania, que faz o que quer, quando quer, como quer, porque Ele é Deus e a salvação pertence exclusivamente a Ele. O problema de Jonas era tentar de alguma forma encapsular Deus nos seus caprichos, nas suas vontades, e Deus está dizendo para Jonas assim: olha, você não pode. Você não pode. Você não pode. Jonas precisava entender de uma vez por todas. E Deus manda um verme para que isso aconteça. Para que corroesse o mais profundo do seu coração e desajustasse toda a pretensão de justiça própria. Para que ele entendesse que nunca foi porque Israel era um povo bom e maravilhoso que Deus os escolhera. Nunca foi porque eles eram distintos das outras nações. Sempre foi porque Deus é soberano, gracioso e misericordioso e usa de misericórdia para com quem quer, conforme Romanos capítulo de número 9. Jonas precisava entender que a graça, a misericórdia e o perdão pertencem soberanamente a Deus. Mas sabe, gente, nós temos um pouco de Jonas. E de alguma forma nós também tentamos comprar e subornar Deus com a nossa obediência. Veja, nós ainda temos crise e nos escandalizamos com a graça facilmente. A gente anda sempre na linha, faz tudo certinho, e a gente acha que Deus tem conosco uma dívida e que nós temos para com Deus um direito de reivindicar graça, misericórdia, amor, bênção e coisas dessa natureza. E aí quando aquele que está do nosso lado passa a ser o receptáculo dessa bênção, dessa graça, dessa misericórdia, nós olhamos e passamos a mensurá-la e comparar conosco e dizemos assim: está errado, Senhor, isso não é justo, melhor me é morrer do que viver. Uma das grandes crises do evangelicalismo moderno, senão desde sempre para sempre, até que Cristo volte, é aquela coisa de que eu confio na graça para a minha salvação, mas confio nas minhas competências para a minha santificação e para o exercício da minha relação e da vida com Deus. Eu queria que você entendesse nessa manhã, meu querido irmão, sempre foi pela graça, sempre foi pela misericórdia. Sabe aquela plantinha que saiu sobre a cabeça dele, Deus disse assim: você não plantou, você não regou, você não fez nada, eu fiz nascer, eu fiz secar, e agora você está em crise, meu camarada. Crise com o quê? Você está se apiedando legalisticamente, hipocritamente. Você está chorando agora e velando uma plantinha que você não plantou, não regou, não fez nada. E não deveria eu usar de misericórdia com esse povo que não consegue discernir entre uma mão e outra? Jonas, para aí um pouco. O Evangelho é o Evangelho da graça, que escandaliza aqueles que se apoiam em autojustiça. O Evangelho diz para nós assim: você nunca mereceu nada. Sabe, naquele dia que você estava no meio da tempestade, caiu no mar, você só está vivo porque eu usei de misericórdia, Jonas. Sabe, quando lá no mar eu trouxe o teu coração de volta para mim, foi por misericórdia, Jonas. Sabe, aqueles ninivitas e os marinheiros que temeram e creram no meu nome, foi por misericórdia, Jonas. Sabe essa plantinha que nasceu e que você achou tão boa, foi por misericórdia, Jonas. Mas você ainda insiste naquela conta que diz: misericórdia para mim, justiça para eles. Por que misericórdia para mim? O que havia em Jonas que o fazia melhor do que o ninivita? O que há em você que o faz melhor do que qualquer moribundo dessa cidade? Nada. Nada.
senão o fato de você estar amparado pela graça. Somente isso. O livro de Jonas nos ensina então a vivermos a vida cristã, nos apoiando neste Deus de misericórdia e graça, que usa de misericórdia para com 1000 gerações. Viva a sua vida dependendo da graça, fiando-se da misericórdia do Senhor todos os dias. Lembre-se, meu irmão, nunca foi sobre você, sempre foi sobre Deus usar a sua graça. Essa é a maneira que nós precisamos viver, não em crise com a graça, mas dependentes dessa graça. Amém?